Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Personal to Life. Aqui é a Maíra, daqui a pouco o Thiago vai entrar. E nós ajudamos personal trainers e aqueles, né, que a gente chama de aspirantes a personal trainers, que podem ser tanto os estudantes ou aqueles que já estão formados em educação física, mas que ainda não entraram nesse universo de personal trainer, mas que desejam, né, se tornar a viverem da profissão, né, e a faturarem mais de R$ 10.000 por mês, né? E aqui nós trazemos várias informações da vida do personal trainer que tem como objetivo faturar mais de R$ 10.000 com técnicas, com uma metodologia que nós ao longo aí de alguns anos na batalha, que não tinha ninguém para nos ajudar, né? Não tinha ninguém para nos ensinar como era trabalhar nesse mercado. Hoje, Thiago e eu enxergamos aí que nós podemos facilitar e ajudar a vida desses personagens e desses que ainda não entraram na profissão, mas que desejam se tornar um personal. Tá certo? Hoje nós estamos aqui justamente para isso, para ajudar e formar, né, essa comunidade de personal que sim, podem viver bem da profissão e faturar mais de R$ 10.000 por mês. E hoje, aqui com vocês, nós iniciaremos uma série, um programa que vai acontecer semanalmente, né, com o Thiago e eu, que a gente chama de Momento Finanças do Personal. Tá certo? Com vários itens importantes a respeito da vida financeira do personal trainer. E eu vou chamar o Thiago aqui para entrar, para a gente poder conversar. Vamos ver se ele consegue entrar. Deixa eu ver. Conseguiu. Oi, deu certo? Deu certo. Que E bom. aí, vamos à luta! Então vamos lá, né? Então aí a gente vai começar, né, esse programa para falar do momento financeiro do personal, com dicas, com técnicas. Hoje a gente vai falar de uma grande oportunidade que é a questão do recebimento, né? Mas antes, acho que é importante a gente dizer, né? Eu, por exemplo, sou personal desde 2016. E você, desde quando que é personal mesmo? 2004. Então, olha só, desde 2004 nós estamos aí ao longo dessa jornada desenvolvendo técnicas, né, para que a gente pudesse aumentar gradativamente isso de forma individual, né, porque essa promessa que a gente tem aqui de faturamento de mais de 10.000 não é em casal, né, é Não, individualmente. Acho que é importante a gente deixar claro isso, que é exato. separadamente a gente desenvolveu técnicas, umas que deram certo, outras nem tanto, mas que ao longo da nossa jornada a gente desenvolveu um método que encurta o caminho das pessoas que estão chegando nesse ambiente, tanto na profissão quanto aqueles que ainda não atingiram esse objetivo que nós já alcançamos, não é? Assim, todas as vezes que a gente faz um vídeo, inclusive essas lives nossas, é realmente para fazer a construção de técnicas, né? Eu tenho feito um paralelo, né? Que é a construção de um castelo tijolo a tijolo, né? E esse castelo é a representação desses R$ 10.000 por mês. E essas técnicas, esse tijolo, ele tem que ser robusto, esse tijolo ele tem que ser forte, tem que ser bem escolhido. E nós, muitas vezes, né, já nesses anos todos, a gente não teve a escolha do tijolo ideal, não teve, muitas vezes na construção desses 10.000 mensais, mais de 10.000 mensais, ruíram, não deu certo. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, já acertando tanto essa parte técnica, quanto a parte de marketing, a parte de empreendedorismo pessoal, que envolve a parte financeira, que é o que nós vamos falar hoje também, a gente começa a ter escolhas de tijolos ideais para que esse castelo seja construído realmente em base sólida e tijolo a tijolo não tenha risco dele ceder. E aí fica sustentado, né, a representação desses 10.000 para mais todo mês. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, que depois eu falo também, para as pessoas entenderem o quão real é isso, né? Porque a gente
Nós somos de pessoas reais, né? Nós vivemos disso. Então, você lembra mais ou menos lá em 2004 quanto era o seu faturamento e a partir de quando o seu faturamento ele começou a aumentar? E você pode falar aqui abertamente qual é o seu faturamento mensal hoje. Claro, claro. Você sabe, né? Mas essa pergunta aqui é realmente para enriquecer a nossa live. É didática, é didática. Ela, não achem que ela usou a estratégia da live para saber quanto eu ganho, não, viu, gente? Ela já sabe, tá bom? Fala, vou fazer uma live hoje só para saber quanto ele ganha. Não, ela já sabe já. A Mas gente é é a tudo didática junto. para poder apresentar para vocês. E então, quando eu comecei a trabalhar com personal, né, eu fui trabalhar em sala, e aí eu lembro exatamente, o salário inicial era R$ 700, trabalhando em sala com musculação, e assim que eu consegui o meu primeiro personal, isso daí me gerava R$ 360 a mais. Então, era um ganho assim que para mim era muito bom, mas no montante, né, pensando para o quanto nós podemos produzir, não é nada, né? É bem, bem pouquinho. E a virada de jogo, para mim, foi exatamente quando eu troquei de academia para ganhar. Nessa primeira academia, eu estava ganhando, já tinha aumentado o meu salário para próximo de R$ 1.000. E aí, para trocar de academia, uma academia localizada melhor em São Paulo, eu reduzi meu salário para R$ 700 novamente. E só que eu sabia que com as técnicas que eu vinha aprimorando de personal, eu sabia que essa coisa ia acontecer. Iria virar, né? Você participou de tudo isso. E a virada de jogo veio exatamente aí, quando eu comecei a prestar atenção em bons profissionais e perguntar para eles o que eles faziam. Eu perguntava para eles, vem cá, como é que você faz para trabalhar? Como é que você faz para conseguir mais cliente? Como é que você faz para ganhar mais desses clientes? Então eu fui perguntando um por um, por um, por um, e aí eu fui aplicando. Eu fui aplicando isso daí no dia a dia, no tete a tete com os clientes que eu tinha de sala, de musculação. Sala é no salão, né? Na academia, no período que eu tinha obrigatório CLT, né? Das regras de CLT dentro da empresa de academia que eu trabalhava. E aí eu comecei a perceber que, juntando a técnica, que eu sempre gostei muito de estudar, né? Essa área de treinamento, e eu percebi, comecei a juntar isso com o que eu escutava dos professores que eles faziam de melhor para cada cliente deles, eu comecei a perceber que isso daí dava certo. E aí eu tive o meu primeiro cliente que começou a me pagar melhor, que aí já dava R$ 900 por mês, fora o salário de sala. E aí essa virada de chave veio nesse momento que eu estive próximo de profissionais, de personal trainers que faziam acontecer. Então talvez essa seja uma virada de chave aí que a gente possa colocar na live hoje, que você personal tem que estar realmente atento e próximo de técnicas que realmente funcionam na prática. E aqui o que a gente traz no Personal to Life é exatamente o que a gente viveu na prática, o que a gente vive na prática juntamente com a técnica. A Maíra terminou o mestrado dela com o exercício de doenças crônicas, eu estou terminando o meu mestrado em ciências da saúde, ou seja, tem muita ciência por trás, tem muita pesquisa. Porém, existe todo o tete a tete, o dia a dia, que só quem vive sabe como é. Só quem vive Exatamente. sabe como é que faz para utilizar corretamente o que a ciência mostra. Porque a ciência não revela tudo que se vive na prática. Agora, quando você começa a juntar, aí sim a virada de mesa, a virada de jogo vai acontecer. E virada de mesa eu falo no sentido de alegria mesmo, né? Jogar tudo pro alto e falar assim, agora vai dar para acontecer. E nos dias de hoje, usando desde lá dessa virada de chave, óbvio, que daí eu fui aprimorando, né, juntamente com estudos de marketing, marketing pessoal, marketing digital, e juntamente com a parte de pesquisa técnica da área, eu comecei a agregar mais clientes, porém chegou um momento ali, onde eu também lembro exatamente que eu já estava faturando R$ 13.000 por mês, isso no ano de 2012, eu comecei a perceber uma coisa. Falei, puxa vida, né? Estou faturando legal, mas meu tempo não tá agradável, assim. Eu queria ter mais tempo para minha família, queria poder disponibilizar mais tempo. E aí eu comecei a fazer estratégias para poder ganhar mais por aula, seja com um cliente, dois clientes.
E aí isso deu uma guinada mais ainda na minha carreira para poder aumentar esse faturamento e poder ter mais tempo com vocês, com os nossos filhos. Na época a gente tinha um filho só, que era o Giovanni. O Benício veio em 2013 e foi uma decisão muito assertiva usar mais ainda essas técnicas para poder ganhar mais valor por aula e poder ter mais tempo com a família, usufruir de mais tempo com a família, sendo em viagem, sendo no nosso dia a dia, sendo ficar em casa assistindo um filme com eles, né? Você sabe que eu gosto muito de fazer sessão cinema, aqui em casa eu organizo bastante isso, e, e aí esse faturamento veio a crescer mesmo. E já ali no ano de 2013 para 2014, esse faturamento já começou a ser a média de R$ 20 mil por mês, e desde então a média dele ela é nessa para cima, né? Eu consegui aumentar bastante o meu faturamento recentemente. Em 2014 eu comecei a trabalhar com mentoria online, na época eu chamava de consultoria online, mas na época eu não utilizava essas técnicas que eu utilizo hoje aprimorada, que a gente traz também num conteúdo no nosso feed aí, né, como montar uma mentoria do zero, uma mentoria rentável do zero. E aí eu consegui, no começo da pandemia, lá no começo de 2020, utilizar essas técnicas, aprimorar, e aí esse faturamento ele aumentou ali, aproximadamente a minha média na mentoria hoje, ela é R$ 2.700. Então o faturamento maior é no presencial, que é a média de 20 mil. Tem meses que vai para mais, quando eu faço bastante cross-selling, que é uma técnica que eu utilizo bastante, mas a mentoria coloca aí esse faturamento por volta de 22, R$ 23 mil por mês. Então você vê que teve um momento gradativo, um efeito gradativo e várias questões. Claro que a gente está dizendo aqui não é nenhum passe de mágica, né? E que não vai ser da noite para o Para mim, dia. por favor. Mas eu vou falar um pouquinho da minha realidade, que eu venho muito tempo depois, né? Que eu dou aula desde 2016. Claro que com a tua experiência eu pude aprimorar, andar assim. Eu falo que eu sou o avatar transformado, né? Do nosso curso, daquilo que a gente se predispôs a fazer para ajudar os personagens. Por quê? Porque eu vendo toda a sua caminhada, e eu acho que é isso que é inspirador para a gente estar aqui hoje falando com os personagens, que isso foi transformado em mim. Eu não precisei passar por situações que você passou para eu aprender. Então, meio que eu encurtei o caminho. Meio não, né? Eu encurtei o caminho. Então, desde 2016, quando eu comecei com o meu primeiro cliente de personal, que foi... E aí é o que a gente gosta de enfatizar aqui, que é o poder da comunidade, o poder de um ajudar o outro enquanto personal. Meu primeiro cliente foi vindo de 2 alunos seus, quer dizer, uma indicação inicialmente de clientes seus apostando no meu trabalho. Eles me conheciam? Não. Mas a indicação daquele que já estava com ele há muito tempo tem um peso importante. Então, por isso a importância dessa comunidade, né? Da gente estar juntos. Então, eu iniciei aí e eu tinha o quê de faturamento? Era a cada 15 dias, né? Que esses alunos faziam aula comigo. Então, um faturamento que não chegava ali 600, 700 reais por mês, né? Não chegava até aí. Mas à medida que outro personal, né, que é um colega nosso também, que eu estava recém-formada, indicou uma outra cliente, né? Você conversando com ele, falou: olha, se você tiver alguém para indicar, minha esposa está começando e tal. Ele indicou. Esses 2 clientes estão comigo até hoje, né? E aí meu faturamento foi aumentando. Então, imagina, de 2016 para 2021... né? Meu faturamento, que era de 500, 600 reais, hoje meu faturamento é em média de 13, 14 mil reais por mês. Isso porque eu trabalho menos horas que você, por exemplo, eu trabalho menos, né? E o meu ticket médio, ele varia bastante, meu ticket máximo é de 155 reais. Mas aqui a gente tem estratégias, né? E é isso que a gente está tentando trazer para os personagens, que assim, viver da nossa profissão é maravilhoso. Eu acho que é uma obrigação, né, de escolha nossa, a gente vive fazer aquilo que a gente gosta. Mas o dinheiro, o faturamento é nosso oxigênio.
né? É aquilo que nos motiva a continuarmos. Então, nós buscando essas estratégias que a gente vai ensinar aqui um pouquinho a respeito disso, faz com que a gente tenha motivação associada a um prazer que foi a nossa escolha de viver na profissão que nós escolhemos, que é viver de personal. Né? Então, isso tudo, mas isso tudo, né, não é, como eu disse, não é mágico, ele requer quebra assim, de alguns paradigmas, porque a gente vê sim muitos personagens com clientes, mas não atingiram esse faturamento. E esse faturamento que a gente acabou de dizer aqui, ele é constante, tanto o meu quanto o seu, na verdade, ele não sofre grandes oscilações, nem em período de férias, né? Porque com a tua prática e com o meu aprendizado, nós unindo forças, nós quando a gente troca essas ideias, a gente vai construindo esse castelo que você falou, de tijolos ali bem seguros, né? Porque a gente não traz essa oscilação, essa montanha-russa de emoção que a gente vê em alguns personagens, que ora tem um faturamento bom, mas a rotatividade de cliente é tão grande que ele não consegue manter. E isso é um grande empecilho na vida do profissional, porque as contas chegam todos os meses, né? Então, o que a gente propõe aqui não é um passe de mágica, mas sim requer coragem, entendimento, que faça sentido, mas que coloquem em prática, né? A gente convida vocês a colocar em prática e testarem hoje mesmo. Né? Até a inspiração do início desse programa é que hoje é final de mês, né? Não sei quando que essas pessoas vão assistir essa live, mas final de mês é um marco, né? Como que a gente lida com os recebimentos a partir de então? Porque mês a mês a gente tem que prover o nosso recebimento, não é mesmo? Ah, sim, com certeza. É interessante a gente pensar nesse recebimento mês a mês, porque o grande ideal para a gente minimizar qualquer problema desses recebimentos mês a mês é quando você começa com o cliente ou nessa educação do cliente, educação de fazê-lo entender que nós somos seres humanos, temos conta para pagar e nós queremos dar resultado para o cliente através do nosso serviço, nosso instrumento de trabalho, que é o exercício físico. Ele vai valorizar o nosso serviço e vai entender a forma ideal de pagamento, inclusive até para motivá-lo, que é, no começo do trabalho, ou você ajustando o trabalho com ele, é você ter planos de pagamentos para que o seu cliente pague para você mensalmente um valor no começo do mês. Ou seja, começou o mês, geralmente a gente define até o 5º dia útil, aí tem alguns alunos que pedem mais alguns dias ou não, mas define o começo do mês. O começo do mês é o primeiro terço do mês, para receber esse valor dos seus clientes e pautado nisso, nesse valor, colocar que haverá reposição apenas com aviso de 24 horas de antecedência. Isso daí, galera, é sempre incutindo na cabeça do cliente, educando o cliente de entender que para se ter resultado precisa ter organização. E isso é uma forma de organização para que ele treine, para que você consiga desprender o seu tempo para ele e dar os treinos que ele precisa para alcançar os resultados que ele necessita. E aí, 24 horas de antecedência, avisados, você irá repor a aula. Não avisou com 24 horas de antecedência, é aula dada. É bom isso? Você vai ganhar sem receber? Não, não é bom. Por quê? O aluno que paga e vai, esse é o aluno bom. Porque o aluno que paga, a gente fica feliz. O aluno que vai, os dois ficam felizes, porque a gente consegue imprimir a nossa ferramenta de trabalho nele, o exercício físico, para dar resultado para ele. E aí o cliente que não vai e está te pagando, qual é o risco dele achar assim, ah, puxa vida, eu estou pagando o serviço que eu não estou usufruindo, então eu não quero mais. E aí você acaba correndo o risco de perder o cliente ou os clientes, se você não tiver estratégias, e essa financeira é uma estratégia, né, com aviso de 24 horas, cancelamento de aula correto, pagamento no começo do mês, porque aí vem uma pergunta interessante, né? Alguém aqui gosta de pagar uma coisa e não usar? Não, é raro, né? Tem gente que tudo bem, pode até gostar, mas no geral,
A gente gosta de pagar e usar aquilo. Então, se ele te paga antecipadamente, ele vai fazer um esforço a mais para utilizar. E que fique bem claro aqui, galera, ninguém gosta de treinar, ninguém, tira isso da cabeça. Se você falar para mim assim, não, eu gosto de treinar, não, você tem intolerância. Minha esposa vai querer brigar comigo agora, porque ela fala que gosta de Eu treinar, gosto gosta. mesmo, A gente gosta de comer, a gente gosta de dormir. Agora treinar, a gente cria limiar de suportar o treino para alcançar novos resultados, para alcançar significado que a gente tem na cabeça. Eu também, se eu for falar nesse sentido, eu gosto de treinar. Mas se a gente for escolher, eu gosto mais do que? Eu gosto mais de comer, eu gosto mais de dormir. O aluno é assim também. Então a gente tem que entender o aluno nesse todo. A gente tem que entender. Então a gente tem que criar estratégias para fazê-lo treinar. A gente tem que criar estratégias. A gente tem que criar significado na cabeça dele. E o dinheiro é um grande significado para ele poder treinar. Ele pagou, ele treina. Ele não pagou, ele não treina. E olha só, como é contraintuitivo, né? Porque quantas vezes a gente já ouviu de nós, assim, num bate-papo informal que a gente tem com os colegas personagens, que a gente coloca, né? Quantas vezes a gente colocou na mesa a nossa forma de atuação, né? Antes mesmo da gente pensar em curso, antes mesmo da gente pensar em ajudar esses profissionais, que nós sabemos que o personal, eles olhavam para a gente e eles sempre verbalizavam isso. Mas, cara, eu não posso fazer isso porque eu vou perder o cliente. O cliente não vai querer continuar comigo se eu estabelecer para ele que ele tem aí tem uma obrigatoriedade de me pagar até o 5º dia útil antes de ter as aulas. E ainda ter limitação com relação à reposição e faltas. Só que isso é contraintuitivo. E aí a gente observa justamente nisso que você falou, que olha só, né? Quais são os produtos mais caros do mercado? Aqueles que estão aí em abundância, aqueles que você pode pegar a qualquer momento, sem qualquer restrição, qualquer dificuldade, ou aqueles que têm toda uma limitação, têm regras estabelecidas, que eles são escassos, né? Aquela sempre, desde a época lá do Império Romano. É a questão da oferta e da demanda. Se a gente quer ter um faturamento maior que R$ 10.000 por mês, que não é a média dos personagens, algo de diferente nós temos que ter. E uma das coisas é justamente isso que você falou, proporcionar um ambiente escasso para que o cliente valorize, que isso mexe com a mente dele. Não é você falando que você é importante, mas o fato dele observar porque é assim, né? A gente cobra, a gente tem que entregar um serviço de qualidade e a gente preza por isso. O que mais você falou aqui? Foi em valor de aula? Não, foi em relação a resultado ao cliente. Então, a gente preza pelo resultado. Então, mas para que a gente entregue o resultado, a gente precisa que ele, exercício bom é aquele que é executado. Então, cliente bom é aquele que paga e faz. Foi isso que você disse. Então, a gente preza por isso. Se ele entende, se a maneira dele executar é ele me pagando por isso, é contraintuitivo, mas é real. E aí você usa um gatilho mental com ele, que é o gatilho da escassez. Porque toda vez que você mostra desesperado por aquele cliente, passando por cima de valores que você tem, valores até morais em relação ao seu próprio serviço, o cliente se vê na posição de dominador e não de uma parceria em que os dois são beneficiados. Mas parte do personal, daquele que está sendo contratado, e não do contratante estabelecer quais valores, quais são as suas regras. Porque aí o gatilho da escassez se esvai. E o valor atribuído entra naquele processo de você, ao invés de você atrair clientes que valorizam o seu serviço, você vai atrair clientes que a gente chama clientes que gostam de leilão. A aula mais barata é a aula é a aula que ele vai. O personal mais barato é o personal que ele vai. Então, a aderência e a constância, né,
de um faturamento mensal equilibrado, não vai acontecer. Porque você vai estar em constante rotatividade de cliente, que é o valor, que tipo de cliente que você quer atrair para si. Porque não é qualquer cliente que vai fazer com que o seu faturamento chegue a mais de 10 mil reais por mês. É um cliente com uma mentalidade como a tua, se você valorizar o seu serviço. Caso contrário, se a tua mentalidade for de não valorização e de medo, você vai atrair clientes que vão rodar na mão de personal que oferece o serviço mais barato que ele encontrar. Não é assim, na realidade, na prática? Assim, tem uma coisa interessante como nós personagens, nós somos e devemos nos enxergar como uma empresa. Uma empresa, uma empresa boa, ela é pautada em bases sólidas, de valores e economias sólidas para que ela tenha sucesso. E aí existe uma premissa dentro de uma empresa que é a empresa você tem que enxergar ela como se fosse extensão ou se fosse sua casa. Ou seja, a construção, a organização dela sou eu que vou fazer. Então, um ponto importante, minha casa, minhas regras. Isso é muito importante. Quando suas regras são regras de valores, regras de filosofias produtivas, regras de parceria, quem está afim de estar dentro da sua casa não só vai respeitar, como vai admirar esses valores. E aí, quando a gente utiliza essas técnicas no dia a dia, utiliza no tete-a-tete com o cliente, o resultado que se tem é realmente um olhar de valorização para tudo que nós fazemos. Porque muitas vezes a gente se organiza para, depois de um dia inteiro de aula, talvez cansado físico e psicologicamente, porque treinar faz parte do trabalho, a gente se cuidar, ou seja, utilizar o nosso produto, utilizar a nossa ferramenta para vender, para falar com conhecimento de causa para o cliente, gera uma veracidade no processo, faz com que o cliente enxergue com mais valor o seu produto, o que você está oferecendo para ele. E aí, pautado nessa questão de criar mais valores e mostrar para o seu cliente esses valores e ele entender as regras dentro da sua casa, você consegue explicar para ele, direto ou indiretamente, que você tirou um tempo para fazer um curso, você tirou um tempo para ler mais um artigo que era voltado à necessidade que esse cliente tinha. E isso tudo, claro que agrega muito a nossa parte pessoal, mas agrega também a parte profissional. E se o cliente não souber direto ou indiretamente disso, ele não vai valorizar esse ponto. E todos nós sabemos que quando a gente tem um profissional que oferece um serviço para a gente, que mostra um cuidado para conosco, um cuidado pessoal, um cuidado filosófico, cuidados de valores, mas também um cuidado técnico, mostra para mim que tem conhecimento, mostra para mim que busca ciência, busca pesquisa para cuidar da minha necessidade. O que tem na gente quando a gente enxerga tudo isso? Segurança. A gente se sente seguro, a gente se sente cuidado. Quando a gente consegue incutir todos esses valores para o nosso cliente, pode ter certeza que ele está se sentindo seguro conosco. E isso é importante. A gente sugere aqui para vocês que passem segurança para os seus clientes. E a segurança, como a Maíra disse anteriormente, ela não é falada. Eu não vou falar, pode deixar comigo que eu vou cuidar de você, viu? Se você não mostrar em resultados, se você não mostrar dia a dia que está, sim, atento e preocupado a ele, você não vai conseguir transmitir no verbal isso. Você tem que transmitir isso na prática. O cliente tem que ver para crer, e aí ele tem que sentir para valorizar. Ver para crer e sentir para valorizar. É na atitude, né? E aí a gente começa a atrair clientes que valorizam o nosso trabalho e não precificam, né? Porque segurança não tem preço, né? Tem valor. E, né, então, o serviço do personal ele tem que ser valorizado, mas para isso é o personal que tem que dar o primeiro passo. Então, olha só, o que a gente falou aqui, né, sobre essa questão de recebimento? A gente falou
quais são as possibilidades, falamos que isso é possível, em nenhum momento a gente disse que é fácil, porque até o próprio personal tem que quebrar uma série de paradigmas dentro dele, né? De se colocar, de estabelecer regras, limites e condições para que o seu serviço seja executado. E eu queria aqui que a gente deixasse para as pessoas um pequeno passo a passo dentro de, falando de recebimento, como que eles podem executar, como a gente disse, né? Hoje, inspirado pelo último dia do mês, independente se a pessoa vai assistir esse vídeo em outro momento, mas pensando que ela pode executar ali, a hora que ela for fazer não só a aderência de um novo cliente, mas na manutenção dos clientes que ela já está e fazendo pequenos ajustes para que o faturamento dela realmente esteja na direção de mais de 10 mil reais por mês. Como que a gente pode colocar para eles um passo a passo, né, para que eles executem essa ação e já se preparem para alcançar esse objetivo? O objetivo, você diz na sua pergunta, o objetivo de receber o valor que ele tem no mês que vai entrar? Um passo a passo dele estabelecer, porque um faturamento de 10 mil reais por mês, ele tem uma organização, né? Uma delas você citou. Na nossa metodologia, o que a gente entendeu que funciona melhor é a gente estabelecer uma data limite de pagamento. Uma outra questão é a gente estabelecer com o cliente que a gente recebe antes de executar as aulas. A gente não dá as aulas e depois recebe. Muitos colegas nossos fazem isso. Eles vão dando aula e daí no final do mês eles cobram o cliente. A gente já viu que isso não funciona. Por quê? Porque não gera comprometimento no cliente. Então, isso aí eu estou dando 2 passos. Primeiro passo, estabelecer qual o melhor dia do mês para que você receba. Segundo passo, que nós sugerimos, tá? Você passe para o cliente, se ele fechou com você 2 vezes por semana, em média dão 8 aulas no mês, você já estabeleça com o cliente que ele efetue o pagamento dessas aulas antecipadamente até o 5º dia útil, antes dele executar. Por quê? Isso gera comprometimento, a questão de você organizar, se ele não avisar que vai faltar antes de 24 horas, ele vai perder a aula, porque você não vai ter como repor, então é aula dada. E a terceira questão, se ele se compromete, ele vê que ele não pode ficar faltando de qualquer maneira, que ele vai perder grana com isso, ele vai executar, logo o resultado vai chegar. E aí ele vai se sentir mais satisfeito, e aí ele vai ter aderência ao seu programa. E aí a gente entra naquele objetivo de ter uma constância no faturamento para mais. Você teria um terceiro passo para passar para eles colocarem em prática a partir disso? Antes de falar do possível terceiro passo, tem um ponto importante, né? Nessa inversão de cobrança, né? Eu não sei se a gente poderia dizer que não dá certo a cobrança do cliente pagar depois, né? Mas não dá certo em quê? Então, assim, para a gente atingir o faturamento de 10 mil reais por mês dificulta. E uma coisa que é importantíssima, né? A gente não está aqui para falar apenas do ganho financeiro. A gente está aqui também para estruturar a vida do personal trainer, viver de personal trainer, ajudando a vida das pessoas. Ou seja, ajudando com o instrumento que a gente tem, que é o exercício físico, saúde. E para isso a gente estuda bastante e está organizando cada vez mais metodologias de trabalho para levar tudo isso aos nossos clientes. E vocês que estão consumindo nossos vídeos aqui e estão utilizando, eu já tenho relatos de pessoas que eu encontro, até mesmo aqui no Instagram, que responde para a gente no direct, que estão utilizando pontos pequenos, mas que já começa a gerar resultados diferentes. A ideia também é levar aqui metodologia para dar resultado para o cliente. Então, nessa questão de cobrança após ele faz as aulas no mês e paga depois, existe um fator aí que atrapalha demais nessa questão de levar saúde e resultado aos nossos clientes, que é a quantidade de vezes que ele vai fazer na semana. A abstenção, o número de abstenção quando o cliente vai pagar depois é muito maior. Exatamente pelo ponto que eu falei da questão de estar linkado. Eu paguei, eu vou fazer. Se ele tem que fazer para pagar, aí inverte o processo, né? Fala assim, não, eu vou ter que desprender dinheiro. E aí, como a gente falou, exercício
no geral as pessoas não gostam, então você vai ter que fazer uma coisa que eu não gosto para depois pagar. Então isso acontece na cabeça das pessoas. E tem uma frase muito interessante que a gente escuta dos nossos clientes, e tenho certeza que muitos personagens escutam isso também, que o cliente vira e fala assim, né? Fala, eu devo ser maluco mesmo, eu pago para sofrer. É isso mesmo, paga para essa sequência é essa, paga para sofrer. Porque se ele tiver que sofrer para pagar, ele vai pensar duas vezes. E aí o nível de abstenção dele é muito grande. Então a gente acaba, não que não vai dar o resultado que nós prometemos daqui, que é levar saúde ao cliente e o personal faturar mais de 10 mil reais por mês. Isso realmente vai dificultar. Mas se o personal olhar e falar assim, estou ganhando um pouquinho, o aluno está treinando um pouquinho, se isso tiver agradável para você, vale um alerta. O mindset precisa mudar. O personal trainer de aula presencial, ele tem data contada. O nosso físico não vai aguentar. Você não vai aguentar produzir. Então, se agora você tem a capacidade de usar técnicas para ganhar mais e dar mais saúde para os seus clientes, estar próximo deles, use essas técnicas. Porque vai chegar uma hora que isso não vai acontecer. E aí, como é que vai ficar o pensamento? Não adianta eu chorar pelo leite derramado. Se fosse lá atrás, eu daria mais aula. Se fosse lá atrás, eu cobraria mais, teria ganhado mais. Aí já não vai adiantar. Então, vale o alerta agora. Então, utilize essas técnicas que a gente passa para você se sentir bem valorizado e livre. E não preso, amarrado a um cliente. Se sentir obrigado a dar uma aula para poder receber. É necessário que se tenha parcerias para que o cliente olhe para você da forma como você também tem que olhar para ele, como um parceiro, e não como um cifrão, não como um banco que está te pagando, e sim como um parceiro que vai receber os seus serviços e os seus resultados. Essa visão aí, talvez ela seja uma visão geral dentro desse processo de hoje que nós estamos conversando, né? Então, é verdade, né? Então, é um ganha-ganha. Né? Nós ganhando o oxigênio para continuarmos o nosso trabalho e ele ganhando a saúde que ele busca. Porque embora a pessoa tenha objetivos puramente estéticos, a saúde vem associada, não dá para desvincular uma coisa da outra. Né? Então, a gente deixa aqui 3 passo a passo importantes. Primeiro, eu acho que o primeiro de tudo é o mindset. O primeiro de tudo é esse pensamento que você acabou de falar, de se colocar valorizado no trabalho, buscando parcerias que valorizem os seus serviços. Como? Estabelecendo regras. Regras que a gente sugere aqui. Estabeleça com eles que 24 horas antes, né, primeira coisa, né, que paguem antes de executar as aulas. Sempre até ali o 5º dia do mês. Depois disso, que ele... Em pagando, ele tem direito às aulas que ele se comprou, que foi fechada ali. Ele tem direito à falta? Tem, desde que avise 24 horas antes, com antecedência, para que você possa organizar a sua agenda e encaixar essa aula para repor num outro momento. Então, ninguém perde nada. Tá certo? E aí gera comprometimento, e aí gera aderência, que consequentemente vai gerar resultado para esses clientes. Uma vez estabelecido isso, e isso aqueles que vão assistir esse vídeo aqui, que estão assistindo esse vídeo agora, podem colocar em prática agora. Tem medo? Olha, acreditem, deem o primeiro passo, que vocês vão ver que não é tão difícil assim. Não é por isso que o cliente vai deixar de trabalhar com você. Não é porque você estabeleceu regras que antes não tinha. Tá certo? Pelo contrário, se esse cliente abrir mão de você, ele abriria a mão em qualquer outro momento. E você vai ver que outros virão dentro desse molde, que faz com que o seu faturamento aumente, porque lá na frente a gente vai falar de outras técnicas, aumento de valor de aula, programas de treino, que se você não preparar um cliente para isso, você vai viver em rotatividade. E a história aqui não é viver em rotatividade, é você trabalhar melhor com aquele cliente que você tem também, né? Não ficar buscando, né? Tenho que repor o cliente porque aquele saiu. Então, são técnicas que a gente traz aqui que trazem inúmeros benefícios. Quais são eles? Comprometimento do cliente, aderência ao seu programa, você vai trazer resultado a esse cliente e, consequentemente, haverá uma parceria em que os dois ganham. E 2 partes satisfeitas é negócio
quer negócio melhor que esse? Acho que não tem, né? Não, a nossa missão dentro dessa questão de serviço e pagamento é fazer com que, através dessas técnicas, né, levando o resultado, mostrando a nossa dedicação, nosso empenho para esse cliente, nosso cuidado para que ele se sinta seguro, é fazer com que ele tenha no inconsciente ou no consciente dele que eu estou satisfeito com o serviço que eu tenho. Que aí significa que o quanto ele paga pouco importa. Se ele está Exatamente. satisfeito com o serviço que ele tem. Nós satisfeitos com os serviços que nós utilizamos, pouco importa o quanto a gente paga, se aquele serviço está atendendo às nossas necessidades. E para isso que a gente está aqui, para ajustar todos esses processos para que você, personal, consiga atender às necessidades de cada cliente que você tenha. Todos juntos, um de cada vez, à distância, todas essas técnicas para entrar nesse ponto de serviço e satisfação. É verdade. Então é isso, gente. Chegamos aqui ao fim da nossa live. Esperamos que de alguma maneira tenhamos colaborado com vocês. Continuem esperando novos conteúdos que Thiago e eu vamos trazer para vocês, com certeza, para que todos nós alcancemos esse. Vocês alcancem, porque nós já alcançamos, né? Já vivemos de personal com um faturamento maior que R$ 10.000 por mês, mas estamos aqui para te ajudar. Contem com a gente, porque na nossa época não tínhamos esse apoio. Hoje vocês têm, tenho certeza que a profissão de vocês vai alavancar muito mais rápido do que a nossa foi. Porque hoje a gente já pode dizer que temos aí atalhos muito íntegros e rápidos para que vocês alcancem esse objetivo. Porque a nossa profissão realmente teve um grande crescimento e a gente precisa aproveitar e valorizar o nosso serviço, não é mesmo? É isso aí. Obrigado, galera. Vocês que assistiram aí com a gente, os que passaram e já saíram. E vocês que irão assistir também, muito obrigado por consumir o nosso conteúdo. E uma coisa que eu tenho pedido nos nossos vídeos, se vocês acharam esse vídeo importante, interessante, que vai agregar na vida de outro personal, transmita para ele também, envie para ele também, porque na vida de personal, muitas vezes a gente percebe, direto ou indiretamente, né, a gente começa a perceber concorrências na vida do personal, né? E se tem um pensamento que o personal tem que ter se você torcer para todos os personagens estarem cheios de alunos, e você ainda não está, por exemplo, todos à sua volta, a hora que tiverem cheio de alunos, você vai estar cheio também, porque não vai dar mais tempo para ele atender, ou ele não vai ter mais condições de atender. E também existe um outro fator, existe o gatilho da semelhança. Existem clientes que se assemelham conosco e clientes que se assemelham com outros. Então, ajude outros personagens também, tenham essa sensação de ajudar outros personagens, assim como nós estamos tendo essa sensação que é maravilhosa de ajudar personagens aí a faturarem mais mês a mês. Tá bom? Muito É isso obrigado, aí. uma boa tarde a todos. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.